Foi Que verdadeiro. delícia poder estar com vocês, com você, Adila, querida. Obrigada pelo convite. Muito feliz, viu? Muito honrada. E principalmente porque vocês também são exemplos para nós, né? É um ministério lindo que nos edifica muito, nos encoraja. É um ministério nesse tempo, principalmente no dia de hoje, né? Que delícia poder ter essa oportunidade de compartilhar aí com vocês um pouquinho sobre a Love Hills. Obrigada. Eu queria agradecer você, né, por aceitar, né, nosso convite. Eu sempre trago aqui. Primeiro, bem-vinda aqui na nossa live, gente. Eu vou apresentar vocês, depois eu vou me apresentar, porque tem muita gente que vem por conta de Três Palavrinhas e tem gente que vem por conta de seguir você, né? Então, eu sempre trago para cá, Jéssica, pessoas que têm a ver com aquilo que a gente acredita, com o que o Três Palavrinhas prega e que caminham, né, na mesma palavra, sobre o mesmo direcionamento, sobre os mesmos princípios. Então, sempre que eu penso assim, vai agregar alguma coisa, né, algo bom para os nossos seguidores, para as mamães e papais que estão aqui, eu sempre trago amigos e convidados assim. Então, a gente se conheceu, te encontrei na internet, te falei, né? Encontrei na internet, apareceu assim, e algo que eu já estava buscando do Senhor, né? E eu sei que Deus faz as conexões para o propósito dele. Então, Amém. estamos aqui hoje, não foi nada assim tão programado, foi acontecendo e aconteceu, né? Então, queria te agradecer e deixa eu me apresentar para quem está vindo aqui pelo Três Palavrinhas. Eu sou a Adila, sou criadora junto com meu marido do Três Palavrinhas e sou a voz, né? Que você ouve aí sempre quando você está ouvindo as músicas do Três Palavrinhas, sou eu cantando aí para vocês, né? Então a gente faz nossas lives nas terças-feiras aqui para trazer sempre um conteúdo legal para vocês, abençoador. E hoje eu trouxe a Jéssica, que eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho melhor. A Jéssica é missionária, ela mora no Níger, na África, e tem um trabalho maravilhoso com uma ONG que ela criou, fundou, que é a Love Hills. E eu trouxe ela aqui para vocês conhecerem o trabalho, para vocês receberem da experiência de vida que ela tem vivido lá e falar para vocês um pouquinho desse projeto, né, que nós Três Palavrinhas temos e vocês vão começar a ouvir a partir de hoje. Essa campanha que nós estamos criando junto com a Jéssica e com a Love Hills, para você poder ser bênção de forma prática, né? Eu tava falando no começo que é muito bom a gente ser bênção na vida do outro, orando pelo outro, né? Estando ali na brecha e servindo, é maravilhoso. E você poder ser bênção de forma prática, que é socorrer uma pessoa na necessidade que ela tem, seja ela, né, física, seja ela espiritual, seja ela de tempo, né? Cada um tem uma necessidade. E você ser a resposta daquela necessidade é você ser amor de forma prática. Então, estou convidando vocês aqui hoje para ser amor de forma prática. Nós vamos falar sobre a Love Hills, sobre ser amor, sobre transformar a vida de pessoas e ser transformado também, né, sendo essa bênção. E a Jéssica vai falar um pouco também apresentando, né, a si mesma e também a ONG. E vocês fiquem ligados aqui, tá, gente? Nas nossas redes sociais. Nós vamos colocar aqui várias formas que vocês podem participar. Eu tentei colocar aqui a mensagem fixada, mas não está ficando. De qualquer forma, dentro do nosso perfil, você vai poder saber mais sobre a Love Hills. E também no perfil da Love Hills, né? Que é Love de amor e Hills que cura, né? Love Hills. Então, nós vamos deixar fixo aqui para vocês. E também vou fazer um post bonitinho para quem tiver na dúvida. Entra lá e já fica sabendo tudo bonitinho. Mas fala pra gente um pouquinho de você, Jéssica. Amém. Meu nome é Jéssica Adelino. Eu sou missionária hoje do Níger, né? Já passaram quase 9 anos. Passar muito rápido. E como você disse, né? Love Heal significa o amor cura. A gente tem vivido muito essa cura ali em Deus, né? Já morei em outros países, já estive em outros países e sempre trabalhando um pouco com o ministério infantil. E o mais engraçado, Adila, eu lembro que eu servi muito a minha igreja antes de ir para a África, né? Servi em vários ministérios. E eu lembro que há muitos anos atrás existia uma dificuldade de encontrar pessoas que gostariam de fazer treinamentos para o departamento infantil. Isso, as pessoas quererem se doar, porque você tinha que deixar de participar das conferências, de participar dos cultos, né? Então, as pessoas... E tem que ter um chamado mesmo, né? A criatividade, aquela paciência com crianças, né? Que limita muito as pessoas.
Eu lembro que as presbíteras assim, da minha igreja, né, vinham e falavam, Jéssica, a gente precisa de professora para o DI, para o departamento infantil. E eu brincava e eu falava, não, vamos orar, vamos orar. Até que uma vez eu estive na Bolívia, morei quase um ano na Bolívia, e vi aquelas crianças, né, sendo sacrificadas no trabalho infantil, aquela pecinha assim toda dilacerada, porque era uma região muito alta. Então, quanto mais alta, também mais próximo do sol. Muito frio, mais próximo dos raios solares, que queimavam muito a pelinha, aquelas mãos bem machucadas, os pés, porque trabalhavam muito na mineração. Eu vendo aquilo, né, aquele trabalho todo escravo, fora que a Bolívia também tinha muito sacrifício de crianças. Então, depois que eu voltei ao Brasil, eu senti uma necessidade grande de como atingir esse alvo, né, as crianças, saber e começar a entender que o futuro de amanhã são as crianças. Né? Não que nós temos que não nos preocupar e não ajudar outras pessoas ou trabalhar em outros ministérios, mas a importância mesmo do ministério infantil. Então, comecei a servir a minha igreja, comecei a fazer os treinamentos que tinha para a professora do DI. E o mais, assim, o mais lindo e maravilhoso foi quando você entende que não tem que ser aquela aula chata de fazer a criança decorar um versículo, né? Ou dar um discipulado para as crianças que vão bagunçar na sala e não vão parar para te escutar ou não vão obedecer, porque tem crianças de todos os níveis, de todas as dificuldades, né? De comportamento ou psicológico. Mas eu comecei a entender sobre a criatividade. Aquelas coisas de cores, né? De você falar na linguagem da criança, de você vestir coloridas e da música também, né? O quanto isso atrai as crianças. Então, eu comecei a me apaixonar. Não vou dizer que é o melhor do meu ministério, porque ali na Love Use a gente tem muitos projetos, né? Então, tem que ter, eu me desdobro muito, eu sou muito bombril ali para as adolescentes, para as mulheres, né? Para a Casa Nutri, que me suga muito também. Mas eu comecei a desenvolver muito o ministério com as crianças. E comecei a entender o quanto isso é importante, porque hoje eu vejo, Adila, que a gente cuidar das nossas crianças, nós estamos salvando a nossa geração de amanhã, né? O Níger é um país muçulmano, 99% muçulmano. A gente sofre muito com terrorismo lá, com os ataques. Então, assim, as crianças, desde pequena, elas são obrigadas a participar de uma escola corânica. Então, muitas crianças não têm oportunidade nem de estudar. E eles já são ali escravizados por aquela opressão da religião e todos aqueles costumes. Então, você chegar e você conseguir conquistar essas crianças, sabe? Através... Sempre começa pelas músicas, né? Os pais, o meu marido é um ex-muçulmano e ele fazia escola alcorânica. E ele fala que quando ele era pequeno, os pais dele sempre falavam, olha, os brancos vão vir aqui e vão te oferecer muitas coisas. Então você aceita tudo. Mas quando eles começarem a falar, você fecha os ouvidos. Porque pelo Alcorão você não pode ter dúvida. Então, até quando a gente tenta ministrar as mulheres ou os adultos lá, você percebe que eles vagam assim, a atenção deles, sabe? Eles não querem ouvir para não deixar aquela semente cair para o coração. E o atrativo sempre para as crianças sempre vai ser a música, né? E a criança africana, ela ama dançar. Então você coloca uma música que tem uma coreografia, isso chama muita atenção delas e aquilo memoriza. E é uma maneira muito forte de evangelizar, né? Então, e ali se você parar para pensar sobre essa cultura, sobre essa religião, se você vê o Níger hoje, você vai falar assim, nossa, é muito difícil, né? A gente pregar a palavra ali, a gente orar e querer que o reino de Deus se estabeleça naquele lugar. Mas quando você pensa que se o dia de amanhã vão ser as crianças que vão estar ali no governo, né, que vão estar ali sobre as autoridades. Então, vamos tentar modificar a mentalidade, né, a cultura, aquilo que elas acreditam, abrir uma porta, né, para que aqueles olhos sejam abertos espiritualmente e para que as crianças comecem a entender que existe uma verdade, né, não aquela verdade acreditam, e começar ali numa maneira de repente, numa historinha, né, numa música, de repente entender que existe um Jesus, né, que existe um Salvador, e entender que não é aquele Maomé, não é aquilo que eles acreditam, e começar a se questionar, né, e quando eles forem maiores, eles vão entender, né, ou vão questionar, ou vão procurar saber, e vão estar mais flexíveis, mais abertos para a verdade, né, então
A gente tem um ministério muito lindo, que a gente cuida, assim, é um país com muita dificuldade, é um país, assim, muito miserável, né? Que, assim, vai além da pobreza. O Níger, durante muitas décadas, foi o pior IDH, do mundo, o pior índice de desenvolvimento. Esse ano ele saiu do último lugar. Graças a Deus, ele teve aí, né, um pouquinho de desenvolvimento, mas ainda na área da saúde, a educação, menos de 20% da população sabe ler e escrever. E hoje, com essa falta de segurança, por causa, né, desse domínio dos extremistas, principalmente em todas as aldeias praticamente, as escolas foram fechadas. Então, eu posso dizer que a educação só acontece na capital ali. Então, e a capital corresponde a mais ou menos 25% da população, né? E eu te pergunto, e os 75% que resta? E as nossas crianças que estão ali, né, e acabam sendo meio que inalcançáveis, porque o governo não consegue mais chegar nessas regiões, as ONGs que auxiliavam ali, né, muitas estão indo embora ou tiveram que abandonar algumas regiões. Então, o Níger já tem uma extrema pobreza, isso causa muita desnutrição nas crianças, a gente tem um índice de mortalidade, assim, absurdo. Eu nunca gosto de dar um número, né, até se você procurar em Google, nas redes, assim, informações sobre esses números, eu não acredito nesses números, por quê? Primeiro, que as nossas crianças não têm certidão de nascimento. Então, um óbito de uma criança que morre numa aldeia, ela não é levada num hospital, então o governo não vai saber que aquela criança nasceu ou que aquela criança faleceu, né? Então, eu posso falar ali pela Casa Nutrir, que a gente consegue alcançar, eu acredito que em torno de 8 aldeias que chegam ali para nós, que são aldeias que pessoas que viajam, que vêm de muito longe para serem tratadas por causa da desnutrição. Então, ali eu posso dizer por todas essas crianças que nenhuma delas tem certidão de nascimento. E muitas as mães, depois de algumas semanas ou alguns meses, não voltam, e a gente fica sabendo por alguém ali da comunidade delas que a criança faleceu. Então, faleceu ali na aldeia e ninguém ficou sabendo, e aquele número não vai ser registrado. Então, a gente não tem como ter uma taxa, né, de natalidade ou de mortalidade, mas é muito alta, né? Os casos de desnutrição que chegam ali para nós, você vai falar, é impossível que num século que nós vivemos, né, a gente que tem tantas oportunidades falando, hoje eu estou no Brasil, passando por um tempo aqui de administração também, de levantar recurso e ter esse tempinho com a minha família também. E a gente chega aqui, né, uma terra tão rica que você pode plantar o que você quiser, você vê aqueles gados gordinhos, né, nas criações. E no Níger, a gente passa pelas ruas, a gente vê as poucas vacas, né, que a gente vê ali pastando, comendo plástico e comendo papelão. Eu já cheguei a postar isso nas minhas redes sociais, aquelas vacas, os bois bem magros, que lembra mais um cavalo do que uma vaca, e eles comendo papelão, porque não tem muito verde, né? Quase não tem verde, porque é uma região desértica. Nós estamos rodeados pelo deserto do Saara, então esse calor, essa seca dificulta muito, né, esse plantio de alimentação. O que essas comunidades conseguem muito plantar é o milho. Então, eles fazem de manhã um mingau com milho e à tarde e à noite para comer eles fazem como se fosse um angu, que se chama pata, né? Então, é isso que eles conseguem comer. Então, você vai ver aquelas mulheres, as mães, bem inchada. Todo mundo às vezes me pergunta, né? E fala, nossa, mas essas mães são tão gordinhas, como que os filhos são? Mas as mães são gordinhas porque elas comem algo que incha, né? Como se fosse o nosso glúten. Mas elas não comem coisas ricas, que numa amamentação elas podem nutrir e suprir a necessidade daquele bebê. Então, aquele bebê vai nascer malnutrido, desnutrido, né? E quando a desnutrição chega, essas famílias que vêm de comunidade, dessas aldeias muito longe, se referindo à África, eles acreditam muito em espiritismo. Então, a gente tem um outro combate, que é mudar essa realidade, essa mentalidade, essa crença deles de achar que quando uma criança adoece, eles não entendem que ali ela precisa de um remédio natural não, um remédio de uma farmácia, porque o natural é isso que elas acreditam, que precisa ser hospitalizada, né, que tem que ir para uma sonda. Eles não acreditam, acreditam que quando coloca a sonda na criança, a criança morre. Então, assim, eles têm umas mentalidades que, assim, é surreal, que você fala, não é possível que eles acreditam nesse nível, né? De chegar a criança e ver a criança ali em estado quase de falência, e eu sempre vejo as mães falando, não, isso aí é um espírito
que amarrou o corpo da criança. Aí você fala, não, mãe, a criança está morrendo porque ela está com fome. E a comunidade onde a gente tem esse projeto de desnutrição, nessa casa de recuperação, as crianças desnutridas, a gente conseguiu mudar a mentalidade. Nós estamos ali, eu acredito, nessa comunidade há uns 5 anos. Então, as pessoas começaram a chegar com tanta fome e os pais não deixavam a gente levar para o hospital, porque eles achavam que levar para o hospital é levar a criança para a morte. Que eles tinham que cuidar ali, fazendo produtos naturais, que o feiticeiro vai fazer aqueles monte de trabalho, mas a gente conseguiu pegar as crianças e a gente dava vitamina, a gente orava, a gente fazia o que a gente podia. Né? Muitas vezes a criança não comia, então a gente dava ferro, dava um leite para eles, né? Geralmente a gente dá anã, e a criança começava a mudar. Dali a 2 semanas, eles viam a diferença da criança quase morta, começa a ter uma bochechinha, começa a perder aqueles ossinhos, né, que ficam ali muito, muito visíveis. E eles começaram a ver que o que a gente falava realmente era muito real. Então, na comunidade hoje, eles entenderam que não é espírito. Só que agora, essa comunidade já não existe mais tanta desnutrição, graças a Deus. Aí, essas pessoas começaram a gente começou a crescer e a ser tão conhecido ali. Hoje, eu acredito, né, tenho plena convicção que nós somos referências para o Níger. A gente já teve pessoas da OMS lá que falaram até da Unicef, que nunca viram um projeto como o nosso. Porque a gente juntou toda a necessidade de uma criança. Né? A criança chega lá, ela tem que ser internada, então a gente tem uma pessoa que leva para o hospital e que cuida ali, uma equipe que cuida daquela pessoa no hospital. Hoje a gente tem parceria com esse hospital, então esse hospital já nos conhece. Né? As casas de saúde, que são pequenas, é como se fosse um pronto-socorro nessas aldeias, eles já sabem que a Casa Nutrir, que é o nome do nosso projeto, existe. Então eles falam, ó, existe uma branca no alto da montanha, naquele vilarejo. Então, quando você pegar o transporte, você vai olhar para cima e você vai ver. E é lindo pensar isso, Adila. Um dia que uma mãezinha me falou sobre isso, eu lembrei a passagem de Abacuque, né? Quando você lá escreve a visão, para quando passarem na frente, né? Todo mundo que olhar vai ver. Então, isso para mim é muito assim, é promessa de Deus mesmo. Porque eu me lembro que desde o primeiro ano que eu cheguei no Níger, as mães já traziam bebês desnutridos para mim, né? Eu, com 6 meses no Níger, eu cuidei de um bebê que tinha 7 meses e 3 quilos, e ele estava quase morto ali. E a mãe tinha falecido, e o pai falou, ó, se você quiser, pega para você, porque ele não vai sobreviver. E as pessoas falavam para mim, não crie esperança, não crie expectativa, não se apega, porque esse bebê vai falecer. E eu, assim, na minha ignorância, sem saber muito o que fazer, comprei uma lata de NAN e todos os dias eu fazia aquela mamadeira e eu ia levar na casa daquele bebê, que até hoje ele está vivo, né? Ele se chama Diáfaro. Hoje ele vai fazer aí quase 9 anos também. E assim, é um fruto, né, de um trabalho, assim, de uma esperança muito difícil, porque você vê uma criança sofrendo, isso, assim, é para dilacerar o coração, né? Porque criança, ela é tão inocente. E muitas vezes, esses bebês, eles não têm voz, né? O máximo que eles podem fazer é chorar. E uma criança desnutrida, ela não tem nem lágrima. Nem chorar ela consegue, né? Ela dá um gemido seco porque ela tá tão desidratada que ela não tem lágrima, né? E você vê uma criança chegando nesse estado, e isso é de dilacerar mesmo, né? O coração e falar... Como que a gente chega? No que mundo é esse? Né? E assim, às vezes as pessoas olham muito, né, os nossos vídeos, as nossas fotos e julgam as mães, e insultam, né? E xingam e falam essas mães. Mas, gente, a gente está num país onde a cultura, a mulher abençoa o marido quando ela tem filhos. Como as pessoas falam, tem que falar para essas mulheres pararem de ter filhos. Lá não existe essa coisa do anticoncepcional, né, de você não tomar cuidado, fazer tratamento para engravidar. Primeiro porque eles acreditam que a ideia, né, a crença deles é que é a vontade de Alá. Então, se Alá te deu, amém, é a vontade de Alá. E se morreu também, é a vontade de Alá. É assim que eles acreditam. E aí você depois chega numa crença que o marido pode ter 4 esposas. Então, ele vai dar atenção
para a mais nova, que é a mais bonita, digamos, que é a que acabou de chegar, que ele vai estar mais apaixonado, ou ele vai ter que dar atenção para quem está grávida, né? Vai precisar mais da atenção, do cuidado. Então, a gente já teve pessoas que trabalhavam conosco, pessoas que a gente está sempre ali conversando e, né, trazendo um pouco de entendimento, de esclarecimento. E quando o marido arrumou uma nova esposa, ela usava, né, um anticoncepcional ali, ela tirou por causa dos ciúmes. Porque imagina 4 mulheres, né, disputando um homem. Então ela tirou para que ela pudesse engravidar e o marido ficar ali mais perto dela, porque ela estava se sentindo rejeitada. Então todos esses costumes, assim, essas crenças, essa cultura, tudo dificulta muito, sabe? Então é muito difícil você trazer a consciência da pobreza, né? Como que você vai falar para um casal, por exemplo, nessa cultura, nessa religião, que acabaram de casar, de falar, não, vocês são extremamente pobres e vocês não poderão ter filhos. Isso parece que eu estou até impedindo a família de ser abençoada, porque os filhos são heranças do Senhor, os filhos são uma bênção, né? Então, eles não poderiam ter que passar por essa escolha de, não, eu não vou ter filho porque eu não tenho dar o que comer. Uhum. Então, isso, gente, é surreal da gente imaginar isso, né? Então, eu não vejo essas mães como culpadas, eu não culpo o governo, não culpo a religião, não culpo a crença. Eu acho que hoje é mais gritante no mundo eu culpar o egoísmo, né? Eu estava até fazendo um vídeo esses dias e eu assisti o vídeo hoje e eu falei uma frase que é muito verdade. Um homem que ele conquista coisas, né? Que é lícito, que é maravilhoso, e a gente trabalha, a gente estuda muitas vezes para isso mesmo, né? Para a gente dar o melhor para as nossas famílias, para os nossos filhos, uma condição para que você possa viver, né? Tranquila. Mas quando a sua vida se resume somente nisso, né? Assim, naquilo que está só assim à sua volta, entre 4 paredes, isso para mim deixa de ser sucesso para virar egoísmo. Né? Porque, na verdade, esse amor aí que eu acredito que é o amor de Deus, ele ultrapassa a nossa vida, né? Os nossos interesses, os nossos desejos, os nossos sonhos, e ele precisa ultrapassar essas fronteiras. Né? Uhum. Às vezes você pode falar, eu não sou missionária, eu não fui chamada para ir para o Níger, mas às vezes a nossa volta, existe tanta necessidade. Nós estamos hoje, né, nessa semana aí de Natal, onde o espírito natalino, né, entre aspas, vem e as pessoas se motivam mais, as pessoas pensam mais no perdão, né? Vem esse espírito da família, de reconciliação, de estar junto, das cestas básicas, da ceia e tudo isso, mas gente, a nossa vida não pode se resumir a uma data. Glória a Deus, porque Jesus nasceu um dia, a gente também festeja o Natal lá, eu também amo o Natal, mas para mim estar com a família é importante o ano inteiro, né? Sempre que eu tô com a minha família, eu adoro pôr a mesa, eu adoro essa coisa da comunhão. Então, toda vez que a gente tá junto, eu sempre quero arrumar, todo mundo já sabe que eu que organizo, porque eu amo isso, eu amo a beleza dessa comunhão, do estar junto, né? E essa coisa, o espírito do perdão, né? Da comunhão, do doar, tinha que ultrapassar não só nessas datas específicas, né? O ser humano, eu acredito que a maior parte aqui das pessoas que me seguem e das pessoas que seguem vocês aí também são cristãos, então eu acredito que o nosso lugar no mundo, né? O nosso lugar no corpo de Cristo tinha que ultrapassar isso, sabe, Adila? Eu acho que a gente já passou o tempo da gente entender o que Jesus veio fazer aqui na Terra, entender o que Jesus nos deixou como legado, entender sobre a empatia, sobre a íntima compaixão que Jesus tanto mostrou e ministrou, né, no lavar os pés do inimigo, no multiplicar os 5 pães, né, de ter esperança que podia ali se resumir no egoísmo e alimentar só os seus discípulos, e pelo contrário, né, Jesus, não, a gente não vai deixar essa multidão aqui com fome. Né? Jesus ensinou que a gente não pode falar, vai com Deus, né? Que Deus te abençoe e deixar aquela pessoa na necessidade. Né? Jesus se importou com uma mulher ali que estava 15 anos no sofrimento e de repente enfrentou uma multidão e Jesus se compadeceu. Então a gente vê o tempo inteiro Jesus diante da necessidade, Jesus ele se compadecia, entendeu? Então a gente precisa amadurecer mais como cristão e a gente parar de economizar tesouros, de juntar, né, tesouros nessa vida. E cada vez o meu marido está aqui, ele chegou na terça-feira. Então, hoje faz uma semana. Ele falou, nossa, parece que eu estou um mês já aqui. Porque, principalmente ele como africano, né, um nigerino, quando ele chega aqui no Brasil, ele vê tantas coisas diferentes, princípios, valores, que isso cansa.
sabe? Porque a gente se depara com duas realidades que gritam e se chocam demais, né? A realidade que a gente vive lá para superabundância que a gente vive aqui e as pessoas que reclamam demais, as pessoas que são insatisfeitas demais e muitas pessoas, né, frustradas naquilo que não alcançaram, que não conseguiram, quando na verdade a gente já tinha que ter passado disso, sabe? A gente tinha que ter crescido já em Deus e naquilo que Deus, Jesus já ensinou e já falou e continua falando, porque a palavra, né, ela é imutável e ela grita para nós. Então, assim, a gente não precisaria precisar ver uma foto ou um vídeo tão chocante como às vezes tem na minha página para você se despertar, ajudar alguém, sabe? Infelizmente, às vezes a gente precisa chocar as pessoas para que elas saibam que existe uma necessidade, porque senão elas não olham, porque senão elas não ouvem. Então, muitas vezes, quando eu posto, né, as fotos das nossas crianças, que é chocante, tem muitos vídeos que eu não poderia, vocês não suportariam ver das crianças ali, né, quase mortas por causa da destruição, crianças que a gente teve que encaminhar para o hospital, muitas que morreram até no caminho. Então, essas fotos e esses vídeos vocês nunca poderão ver, mas o pouco que a gente consegue mostrar, porque é pouco perto do que a gente vive, eu costumo dizer que nós somos uma voz, né? Então, não é para fazer sensacionalismo na internet, não é para expor crianças, né? As pessoas que seguem a gente há muito tempo sabem da nossa luta, do nosso coração, da nossa identidade, da nossa verdade e o que a gente faz por essas crianças, né? Então, hoje, em meio a tanta dor que o Níger vive, a tanta falta, a gente precisa ser essa voz dessas crianças que muitas vezes não conseguem chorar para mostrar para pessoas aí do outro lado e falar, olha, a gente vive isso daqui, né? Essa é uma realidade muito clara que a gente precisa transformar, né? E muitas vezes esse amor que cura, que nós acreditamos e agradecemos a Deus todos os dias, pela minha história, como eu conheci o Senhor, sabe, Adila, quando eu me converti, eu passava por uma depressão muito forte. E eu tentei suicídio várias vezes, e foi ali que Jesus me resgatou. E uma das minhas melhores amigas, em meio à minha dor, falou, vamos para a igreja. E eu me lembro que quando eu me converti, existia, quando você chega no culto, tem o louvor no começo, né? Então, eu lembro que quando o louvor começava, era o único lugar, o único momento que eu não sentia a minha dor. Que eu não sentia aquela depressão, aquele sofrimento que dói na alma, que você desfalece muitas vezes. E eu não sentia. Eu sentia a presença de Deus realmente, assim, acalentando aquele sofrimento, aquela dor e me curando. E foram anos assim. E eu não sei se não fosse Jesus, aonde eu estaria hoje. E eu costumo dizer que a minha gratidão a Deus por ter me amado, por não ter me rejeitado, por ter me dito sim, né? Por ter me acolhido, porque nós somos amáveis, nós não somos amáveis muitas vezes, né? E Deus nos ama independente de. Isso que é mais maravilhoso, né? Pensar, entender a largura e a profundidade desse amor que eu não consigo. Eu falo, Deus, é surreal, assim, esse amor que Deus sente por nós. Então, pensar isso me leva a uma gratidão tão profunda que eu quero fazer muito pelo reino, sabe? Eu quero fazer muito pelo Senhor. Então, não importa o país que eu esteja, se eu não tenho segurança, se eu não tenho liberdade de ir e vir, as dificuldades que a gente enfrenta, né? A luta contra essas crianças, porque quando a gente começou, nós fomos para o Níger, eu casei aqui no Brasil, meu marido veio para o Brasil, nós casamos no Brasil, nós voltamos para o Níger. E eu tinha tido uma malária. E muitas crianças, foi uma epidemia assim muito forte. E o Níger não tem muito recurso, né? Tudo é pago no Níger, qualquer medicação. Aqui a gente ainda acha um SUS com uma medicação, né, para as pessoas que precisam ali e podem ir lá e se cuidar e se tratarem. Não, no Níger era um hospital público e todo mundo tem que pagar o tratamento. E até hoje é assim. Então, muitas pessoas morrem com malária, né? Por isso a mortalidade infantil também é muito grande, porque uma criança desnutrida, que tem ali aquele sistema imunológico muito fraco, pegar uma malária, né, que pode dar um dia ali, numa noite, então muitas crianças estavam morrendo. E como eu estava vivendo aquela dor, né, e eu falei pro meu marido, vamos
fazer algum projeto que a gente ajude especificamente nesse ramo da malária, né? Em relação à saúde. E nós fomos para esse hospital no Níger, hospital público, e nós entramos em parceria com a diretoria lá. Mas a gente foi para um mês que não tinha muita chuva. Na verdade, só tem chuva lá no meio do ano. E naquela época não tinha muitos casos de malária. E o proprietário, o diretor, na verdade, do hospital falou, olha, a gente não está com muito caso de malária aqui, mas a gente vai encaminhar vocês para um outro setor. E ele encaminhou a gente para a ala de desnutrição intensiva. Então, não era só criança desnutridas, era uma ala intensiva. Então, assim, que eu costumo dizer que aquele lugar era um cemitério, porque as crianças chegavam, os bebês chegavam e morriam. E eu lembro que conversando com uma das médicas, ela falou, olha, Jéssica, a luta é lá fora. Vocês precisam arrumar uma maneira de dar para comer para essas crianças, para eles não terem que passar por isso e chegar aqui. Então, o nosso desejo, a gente começou a ir para as aldeias e começou a criar projetos de nutrição, onde as crianças almoçavam. Então, a gente chegou na primeira comunidade, aquelas crianças com aquela barriguinha inchada, que muitas pessoas achavam que era verme, mas a gente foi aprendendo em a desnutrição, a falta de proteína incha, né? Aquele abdômen, aqueles cabelo amarelinho, tudo quebradiço. Aquilo era uma característica da desnutrição aguda, sabe? E a gente começou a cuidar dessas crianças e a gente começou a ver resultado. E depois disso nós nos especializamos mais, foi um médico lá que nos ajudou, foi para o Níger, nos deu um treinamento, né, que trouxe muito conhecimento sobre a desnutrição. Então a gente tinha o amor e a gente começou a ter o conhecimento. Então, juntou as duas coisas. E o nosso centro hoje tem farmácia, a gente tem comida, tem a parte que leva para o hospital. A gente tem fisioterapeuta, porque essas crianças começam a ficar atrasadas, muitas crianças, né? A gente tem criança que já chegou com 5 anos sem andar. Porque a desnutrição atrasa esse desenvolvimento motor, né? E eu vi uma das mães aí logo no começo falando que tinha uma criança, acho que era filha dela com síndrome de Down. Nós tivemos já 5 casos, né, de bebês desnutridos com síndrome de Down. 2, infelizmente, faleceram. A gente perdeu um menino esse ano de 7 anos. Né, que com todas as dificuldades, na limitação ali do Níger também, mas nós estamos com 3 bebês lindos lá de síndrome de Down, a gente tem uma menininha com microcefaleia e tantas outras crianças com uma deformação, né, que não se formaram no ventre direitinho ou com muito atraso motor. Então a gente tem muitos desafios em relação a essa primeira infância, sabe? O quanto é importante, quero até falar para os pais que estão aí nos assistindo, né? O quanto é importante. Vi que muitas mães aí no começo falaram, a minha filhinha de 3 meses, a minha filhinha de 4 meses, ama ouvir vocês. Gente, isso é lindo. Nós precisamos cuidar das nossas crianças nessa primeira infância, porque tudo na primeira infância é muito importante, né? O desenvolvimento motor, o desenvolvimento cognitivo e esse desenvolvimento afetivo. Né, da criança já entender que ela é amada, né, entender que Jesus está ali cuidando dela, né, que ela é a menina dos olhos de Deus, e ela já vai começando, né, a encher ali, a gente começa a encher a criança ali no espírito mesmo, e ela vai crescendo, já se enchendo das verdades, sem entender, porque isso aqui é uma máquina, né, então precisa muito amar essas crianças. A primeira infância é a idade, né? É esse tempo que essas crianças precisam muito se sentir amadas e seguras, né? Então a gente luta muito ali até a Casa Nutrir, principalmente, né? A gente cuida de crianças de todas as idades, mas a Casa Nutrir é de 0 a 5 anos, que é onde o cérebro está ali em desenvolvimento. Essa criança não pode sofrer a desnutrição para não atrasar esse desenvolvimento motor, para ela crescer como uma criança saudável, crescer ali, né, no gráficozinho ali que a gente tem da Organização Mundial da Saúde. Então, a gente cuida muito disso. E falando sobre essa parte, eu falo pra caramba, você já viu, né? Pode Quando falar. você pergunta, levanta a mão. Porque se você deixar que a gente fica horas, são muitas coisas, né, que a gente tem para gritar para o mundo, assim, que precisa ouvir, conhecer um pouco mais da realidade de países como o Níger, né? E falando também sobre essa primeira infância, hoje a gente cuida de quase 1.000 crianças, né, de todas as idades. E por causa da segurança, a primeira comunidade que a gente começou a cuidar, nós conseguimos construir uma escola que ela funcionou durante uns 3 anos, se eu não me engano. Nós tínhamos 440 alunos, era lindo, assim, né? Foi algo que enchia meu coração, porque a educação é um direito da criança. Eu costumo dizer que acho que a maior semente que a gente pode hoje colocar na vidinha
de cada criança que está ali com a gente, né, próximo, e que a gente tem a oportunidade de abençoar é a educação, porque a educação, eles estão lutando pelo próprio futuro deles. Né? Eles vão precisar da Jéssica pro resto da vida, não vão precisar do Isuf ou da Love Hills pro resto da vida. Se amanhã alguma coisa acontecer e eles estudarem, eles se esforçarem, eles chegarem a uma universidade, essa é a semente do próprio trabalho deles e eles vão colher esse fruto. Né? Eles vão ter um futuro diferente, eles vão poder ter uma profissão, cuidar da sua família também e ter essa transformação até num país. Então a gente sempre investiu muito na educação, mas a nossa escola, por causa da segurança, fechou. E nós encaminhamos as crianças, transferimos para uma cidadezinha próxima. Alugamos uma casa e colocamos as crianças lá. Esse ano, os extremistas... Segurança, explica pra gente aqui, qual que seria o problema de segurança? São os extremistas, os terroristas, né? Eles vieram principalmente ali por Burkina Faso, que são países de fronteira, né? Nigéria, Líbia... São países de extrema falta de segurança. Então, esses terroristas começaram a invadir o Níger. E a gente já sofre com isso há muitos anos. Né? O Níger já teve, em 2015, se eu não me engano, todas as igrejas foram queimadas. A nossa igreja na aldeia já foi queimada umas 2 vezes também. E hoje os terroristas, eles dominaram todas as aldeias ali. Né? Então, não existe mais segurança fora da capital. Tanto que os brancos hoje, os estrangeiros, eles estão proibidos de sair da capital, né? Se tornou uma zona vermelha. Então, não podemos sair. E esse ano, esses terroristas, eles dominaram essa comunidade que nós transferimos as crianças. Então, para eles não pararem de estudar, nós liberamos para todos os pais que pudessem deixar para que essas crianças viessem para a cidade, ali para a capital, Niamey, e morassem conosco. Então, assim, foi um desafio meio louco, né? Meu marido fala que às vezes eu sou muito doida. E eu sou movida, assim, muitas vezes pela emoção. Mas eu sei que quando Deus está no negócio, né? Vai dar certo. E hoje, Adila, a gente tem 69 crianças morando conosco na capital. Nós temos uma casa missionária e essas 69 crianças têm tido a oportunidade de estudar. E, assim, se tornam muito mais que filhos do coração, né? Porque... teve que ensinar higiene, porque elas vieram da aldeia, né? Então, elas se alimentam, a gente compra roupa, tem que comprar chinelo, sabonete todo dia ali, né? E tudo mais. Então, tem sido um desafio maravilhoso. E a gente vê nitidamente o desafio em relação às idades, porque eles não tiveram, né, essa primeira infância protegida, não receberam o amor, a proteção, a segurança dos pais, né? Que muitas vezes estão ali no campo semeando. Então, e muitas vezes também essas crianças estão no campo semeando, tendo vida de adulto, né? Então, dificulta tudo muito. E a gente vê essa dificuldade, essa limitação de ensino mesmo, né? A gente vê a diferença de idades, de ter que ensinar coisas assim, e as crianças, esses adolescentes faltarem com respeito, né? Porque não entendem sobre liderança, sobre, digamos, entre aspas, uma hierarquia, né? De respeitar o mais velho, de obediência. Então, assim, tem sido um desafio muito grande para a gente, para conseguir educar esses adolescentes, esses jovens, sabe? Então, por isso que eu sempre vou reforçar o quanto é importante a gente proteger as nossas crianças aí nessa primeira infância, né? E eu deixo isso como um conselho também, né? Que até usando o seu ministério lindo e maravilhoso, o quanto é importante. Falando na geração de hoje, eu tenho uma sobrinha de 10 anos, né? E a gente vê essas criancinhas. Outro dia eu estava na rua, acho que tinha uma menininha assim na esquina da estrada. Ela deveria ter, acho que uns 8, 9 anos. Então, tava fazendo uma dancinha lá. Acho que ela tava ensaiando, porque hoje a gente tá no tempo do TikTok, que fala, né? A gente tá... TikTok, né? Tá no tempo do TikTok. Então, elas ficam ali, as crianças estão tão envolvidas em memorizar aquelas danças e fazer igual. A minha sobrinha de 10 anos, ela fica o dia inteiro, assim, perto de mim e fala, não, isso aqui não. Mas aí você vê a diferença, né? O quanto nós precisamos proteger essas crianças e não deixar elas serem influenciadas pelas coisas desse mundo, né? Então, assim, acho que tudo que é recurso, tudo que é ferramenta, tudo que é instrumento para a gente que vem do Senhor, a gente precisa usar. Isso é sabedoria de Deus, é instrumento mesmo para a gente combater o nosso inimigo aí, que não vai sossegar
né, enquanto não tocar nessas crianças aí, que, como eu falei no início, é a nova geração, né, a próxima geração, e a gente precisa guardar, a gente precisa proteger, né, com todos os nossos esforços. Amém? Amém. Olha, a gente vai ouvindo você falar e vai queimando o coração, vai dando um monte de pensamento e fica aquela indignação, ao mesmo tempo de uma esperança. E no fundo, nós temos a esperança, né? Nós temos a palavra de esperança. Então, Isso. queria que você viesse aqui, né, e falasse para a turminha que segue a gente, não para simplesmente sensibilizar, né, gente? A ideia aqui não é só sensibilizar vocês, ou com os vídeos, né, ou com as histórias, mas é conscientizar da esperança que nós precisamos ser também em Cristo Jesus para as pessoas, né? Então, quando eu falo, nosso tema de hoje era isso, né, que é o amor que transforma, é porque Jesus nos salvou e nos chamou para isso, né? Para trazer a salvação que há em Cristo Jesus para o mundo. E também, dessa forma, expressar o amor amando uns aos outros, né? Jesus fala, em João está escrito, João 15, né? 13, a gente já conhece, que ninguém tem amor maior do que esse, né? Daquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus deu a vida dele por nós quando a gente era pecador, não era que a gente não era, nós não éramos boas pessoas, né? Nós éramos pecadores. Então o mundo era podre, Jesus veio para salvar os que estavam perdidos. E ele deixou para a gente esse legado, né? Essa responsabilidade de também irmos, né? Fazer discípulos, de levar a palavra de Jesus para as pessoas e dessa forma transformar vidas de pessoas aonde a gente passar. E essa transformação, ela pode ser de várias formas, né? Como eu falei no comecinho, você pode ser um ombro amigo, você pode orar com uma pessoa. E eu acho que Deus nos dá a oportunidade com a internet de ver realidades que estão muito distantes da nossa que a gente vive, de ver culturas que são muito diferentes da nossa cultura, né, ocidental. Então, a forma de ver o outro, de ver o corpo, do respeito, né, de respeito da criança pelo adulto, tudo isso que a gente vai aprendendo na nossa cultura, às vezes na outra cultura não existe nem resquício disso, da religião, né, do Deus que serve. E a gente vê isso na Bíblia tão claramente e acontece nos dias de hoje também, né? Pessoas que adoravam a ídolos, que sacrificavam crianças, achando que aquilo estava certo, né? É uma cegueira espiritual, é o domínio do diabo, mesmo que esse mundo é dele, o mundo jaz do maligno. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra, nós somos os escolhidos para trazer essa mensagem de esperança. E a nossa mensagem, ela não pode ser só falada, né? Ela é primeiro vivida, depois falada. Então, tenho 3 palavrinhas para você ensinar o seu filho, para você amar, para você estar perto dele. Não é só para largar ali e ficar assistindo, é para você fazer daquele momento um momento importante, de você ensinar, né? Então, hoje, eu estou com meu coração muito feliz e muito grato a Deus por poder ser socorro, né? De poder ser mãos onde minhas mãos não alcançam, né? As suas mãos vão alcançar as crianças. Então, a gente iniciou um projeto, né, que estava no meu coração já há um tempo, e em 1 mês, 2 meses, aconteceu. Por quê? Porque é a vontade de Deus. Quando é a vontade de Deus, ele acelera os processos, ele conecta as pessoas, ele levanta os recursos, e a obra é dele, né? Porque as pessoas são dele, né? Então, ele usa pessoas para abençoar pessoas. Então, hoje, meu convite para todo mundo que está aqui assistindo e participando, não só assistindo, mas se tornando parte disso que está começando, de fazer parte desse projeto Hora de Ajudar. Você vai ver o último post, você vai conhecer as instituições que a gente, com 3 palavrinhas, vai estar abençoando. O 3 palavrinhas abençoa e te convida a fazer parte, te dá esse privilégio de poder semear num solo que precisa, né, dessa semente. E a nossa querida Jéssica está lá regando essa semente, cuidando para você. Você vai só semear. Olha isso. Amém. E ela vai ali regar, cuidar. E nós não estamos falando, assim, de repente, de um cuidado que pode parecer pequeno, mas que também é necessário, de roupa, de chinelo. Isso também é importante. Nós estamos falando de vida, de uma criança que pode viver ou morrer. Isso aí. Nós estamos falando de vida ou morte. Então, você hoje pode ser resposta de vida ou morte na vida de uma criança.
Jéssica tá voltando em janeiro para lá, né, Jéssica? Uhum. E o nosso trabalho aqui, o desejo do meu coração é de fazer esse projeto Hora de Ajudar uma oportunidade para você ajudar. Porque nós vamos ajudar. Nós vamos ajudar quem Deus colocar no nosso coração, a instituição que Deus estiver colocando. E todas as vezes que você assistir um vídeo de Três Palavrinhas, que você for num show de Três Palavrinhas, consumir algum produto de Três Palavrinhas, você pode saber que você está contribuindo, porque o meu desejo, além de ser bênção na vida dos seus filhos, da sua família, na sua casa, é transformar o mundo com a palavra que Deus é amor. Não está só na nossa mão. E Deus, ele não se limita nos nossos desejos, nos nossos sonhos. Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que a gente pede ou que a gente sonha, né? Então, Três Palavrinhas, ele é um projeto de Deus, né? Não foi só que a gente criou. É porque Deus tem pressa de que essa verdade que Deus é amor chegue a todos os cantos. Então, a palavra cantada, né? As músicas são a palavra de Deus cantada ali para os seus filhos. Então, é uma palavra de esperança. E você pode ajudar agora com o projeto Hora de Ajudar. Então, no nosso último post, você vai ver lá todas as formas que você pode ajudar, né? Ali, os dados bancários para você fazer ali uma transferência, uma doação, o valor que você quiser. Você vai conhecer ali também a Love Hills. A Jéssica contou aqui da Casa Nutri, mas eles têm outros projetos, são mais de crianças e famílias que ajudam. Tem projeto também de discipulado, porque tem lugares que eles não falam, né? Não podem falar abertamente do evangelho, porque senão as mães deixam de levar as crianças lá para não ouvir e as crianças acabam morrendo. Então eles preferem não falar, mas viver o evangelho. Isso. Então ali eles vivem o evangelho, né? E elas começam a observar e querer aquilo que elas têm, apesar da cultura, né, impregnar na mente delas essa mensagem opressora, né, que eles vivem ali do evangelho, de uma religião opressora, né? Então, você pode acompanhar o nosso último post aqui. Nós temos um Reels também que a gente fez. Você entra lá no @ deles. A Jéssica tá aqui. Se você entrar, você vai também achar também ali, né, o Love Hills. Conhecer a Casa Nutri. Amém. Conhecer crianças. Conhecer a casa dela ali, que moram 60 aí? 69. Morando com ela, né? É. Então, assim, é a casa dela, que os pais abriram mão, né? Assim, não é que eles abriram mão, eles permitiram que os filhos fossem educados para ter um futuro, né? E morar com ela para poder ter o cuidado físico, espiritual e ali, né? Também a educação. Então, é meio que um oásis no meio do deserto, ali mesmo, né? Na Love Hills. Então, você pode fazer parte, junto com Três Palavrinhas, desse projeto que chama Hora de Ajudar. Então, a nossa musiquinha é assim: eu ajudo daqui, você ajuda de lá. Então, Três Palavrinhas é isso. Chegou a hora de ajudar. Eu ajudo daqui, você ajuda de lá. Então, o Três Palavrinhas vai fazer o papel que Deus chamou para fazer. E eu te convido a fazer parte também. Entre no nosso último post, no nosso Reels, conheça a Jéssica, conheça os trabalhos, porque todo mundo que a gente trouxe aqui é gente que a gente sabe que está fazendo diferença onde está, tá bom? E conexões, eu tenho certeza que Deus está trazendo, mais do que eu buscando alguém. Eu tenho certeza, Jéssica, que eu nunca tinha ouvido falar, né, nem da Love Hills. Eu descobri a Love Hills, aí eu fuçando, achei você, te contactei, né? Então, assim, meus amigos, meus irmãos, nós temos muito mais do que fazer, né? Muito mais do que aquele arrozinho e feijão que você tem na sua casa. Tem criança que não tem, que come palha, né? Eu tive na África também, né, com Três Palavrinhas. E Deus faz as coisas, né? Em 2019 nós fomos lá, fizemos apresentações, fomos em algumas aldeias. E aí os nossos olhos se abrem para uma realidade que a gente não sabe. Não é igual a favela do Brasil, gente. Não é uma pobreza que a gente conhece. É uma pobreza que a gente não consegue alcançar porque a gente não vê no Brasil. E eu fiz muito trabalho, né, social. Sempre tive ouvido na nossa igreja. Em Belo Horizonte eu participava de um centro estudantil com crianças de favelas, de comunidades muito pobres. Eu sempre estive envolvida com isso. Então, a gente, não é que eu nunca vi, a gente já viu muita pobreza, né, no Brasil. Mas não tem a ver com a pobreza que a gente vê aqui, porque além da falta de dinheiro, é a falta de recurso. Não tem da onde vir. Nem se você tivesse dinheiro, você não tinha onde comprar. Porque não tem recurso, né? Então, você que é empresário, que tem aí, de repente, empresa de roupa, de calçado, você vê que fala, puxa vida, eu quero fazer parte com Três Palavrinhas e levar
para a instituição que eles vão abençoar nesse período, né? O que eu tenho. Então, gente, procura a gente, sabe? Espalha novidades, 3 palavrinhas. É hora de ajudar. Nosso projeto chama isso, hora de ajudar. Você pode ajudar com recursos, você pode ajudar com aquilo que você tem, você pode ir lá, você pode... O que você tem aí, né? O que Deus te deu? O que você, empreendedora, empresário, pode ajudar? É financeiramente? É com item? Tem tanta gente que tem empresa aí de sapato, de roupa. Puxa vida, né? Contacta a gente, nós vamos fazer essas conexões e você poder ser bênção na vida de tantas crianças, né? Mas aqui, nosso trabalho com você, Jéssica, chamou muito a minha atenção, porque não sei se você sabe, muitos sabem, eu sou nutricionista também, né? De formação, trabalhei mais de... Você tinha falado, né? De 15 anos, né? Eu parei de atuar quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, para esse chamado aqui, né? E são apenas 5 anos sem atuar diretamente, mas assim, queima no meu coração, e a área da desnutrição, principalmente infantil, é algo que mexe muito no meu coração. E eu creio que todo incômodo que está no nosso coração, ele tem que gerar um fruto bom. Porque o incômodo que fica aqui e não gera nada, ele só te faz reclamar, murmurar e atrasa toda a sua vida. Se você tem um incômodo e você faz dele algo que, puxa vida, eu não posso aceitar isso, eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Como que eu posso contribuir? Como que eu posso ajudar? O que eu posso fazer para ser um agente de transformação disso que me incomoda? Aí você pode ser, né, realmente um agente de transformação fazendo um fruto bom. Então aqui é uma forma da gente, com os olhos que a gente vê, não só ter pena, ter dó, se indignar, mas você fazer algo a respeito. Então, essa palavrinha, oportunidade aqui. Eu acredito bastante, Adila, que a gente não tem... Você falou alguma coisa aí nesse último tempo sobre não ser emocional, né? E eu acho que a gente não tem que sentir só ai, tadinhos, né? Aquela emoção de, meu Deus, que triste, porque a emoção vai embora. Né? Então, hoje as pessoas vão se emocionar, vão ver, vão ficar triste, ou uma cena que você vê, mas se aquilo não caiu no seu coração para que você seja um agente de transformação, não vai ter frutos, né? Então vai ser só uma emoção, e a emoção passa. Hoje você vai lembrar da gente, vai ver as histórias, e amanhã você não vai nem lembrar o que a gente falou aqui. Então, não só falando de Love Heals, não só falando da necessidade da África, mas eu acho que a gente já carrega um fruto, né? E a vida de Deus em nós, ela precisa, quando sair para fora, quando se exteriorizar, as pessoas precisam ver, né? Nós precisamos ser agentes. A gente não, que é o que eu falei no começo sobre o egoísmo. A gente precisa tocar de qualquer maneira, se for com uma palavra, se for com oração, se for com o seu tempo, né? Hoje o Brasil, não sei aí, mas também aqui no Brasil as pessoas correm, as pessoas não têm tempo. Doar o tempo hoje é tão real. Hoje até no WhatsApp tem a velocidade, né? Você escuta em 2 tempos, lá velocidade 2, porque as pessoas não têm tempo de dar uma mensagem longa, então você coloca mais rápido, que você pode ouvir mais rápido aquela informação, né? Então tudo é muito pipoca de micro-ondas. Então doar o seu tempo hoje é precioso, né? Você doar financeiramente, você orar pela pessoa. Então acho que existem muitas maneiras da gente se importar. E eu acho que a gente, é o que eu falei da data, lá não precisa ter uma data específica, a gente precisa ser Solimã, somente, né? Eu falei até uma palavra em francês aqui. A gente precisa ser, né? A gente não tem que estar um momento. A gente não precisa estar um momento amável, estar em um momento compassivo. Não, a gente precisa ser compassivo. A gente precisa ter a compaixão. A gente precisa, né? A gente precisa ser. Nós precisamos, o amor é ação. E é em todo tempo, né? Então, eu acho que a gente precisa aprender uma frase que é até conhecida, ter a nossa vida muito mais além do que nós mesmos, né? Os nossos objetivos, o nosso propósito ser maior do que nós mesmos. E eu acho que essa é a realidade do evangelho mesmo, né? A gente precisa viver por algo muito além do que nós mesmos. Porque se parar aqui é pequeno demais, né? Precisa crescer, precisa exteriorizar e tocar e transformar, né, a vida dos que estão à nossa volta. E não existe outro potencial, outra forma tão poderosa que não através do amor. Num país onde a depressão, no mundo, né? Num tempo onde a depressão cresceu
terrivelmente. Eu vivi isso até vivi isso até na minha família várias vezes aqui, né, no Brasil, e vivo e ouço o testemunho das pessoas me procurando, das pessoas se escrevendo, mandando mensagens, e a gente vê como até a ansiedade, né, nesse tempo também de pós-pandemia, o que tudo isso causou, as consequências e tudo mais. Então, o quanto o amor ele cura, o quanto o amor ele transforma. E quando você entender que não é o nosso amor natural, porque o nosso amor é egoísta, o nosso amor é puro, o próprio interesse, né? O nosso amor, ele se machuca, ele é cheio de orgulho, mas não aquele amor que vem de Deus, que a gente nasceu para servir, né? E a gente nasceu para servir mesmo, e como é bom. E você não imagina o quanto aquilo que você faz quando toca outras pessoas, né? Ou quando a sua voz alcança outras pessoas e aquilo que você nem imagina em outro continente, um pouquinho que você fez, você vai falar, caramba, essa criança hoje, ela viveu porque eu tive uma iniciativa, né? Porque eu pude ajudar um pouco, porque eu orei, porque eu me importei, né? Precisa se importar, a gente precisa ter empatia, a gente precisa se colocar no lugar do outro. Isso são sempre valores e princípios cristãos, assim, que infelizmente é tão básico, mas que está muito longe, sabe? Está muito perdido. Infelizmente está muito perdido nos dias de hoje, né? Então, que a gente possa resgatar isso, né? E criança não nasceu para sofrer. Né? Criança tem o direito de ser criança. Criança, a gente tem que ver criança sempre sorrindo, correndo e brincando. Essa tem que ser a imagem de uma criança perfeita, né? Porque criança não sabe o que é problema, não precisaria saber o que é tristeza, dor. Então, esse é o nosso coração mesmo, assim, de lutar para que uma criança não viva isso, né? E a gente sabe Em nome de... que na Bíblia a gente vê registrado tantas vezes o diabo se levantando para acabar com as crianças de uma vez por todas, né? Sim. Eu tenho, assim, para mim, o entendimento que o diabo, ele não é onisciente, né? Ele não sabe de todas as coisas. Mas ele começa a ver um movimento no mundo espiritual, ele começa a falar assim, opa, deve ter alguém escolhido por Deus naquele meio ali. Então, Sim. ele começa a agir naquele meio para acabar com as crianças que estão ali, porque ele acaba com a criança, ele acaba com toda a vida dela, né? Uhum. Diferente de quando um adulto, né, um idoso, são anos de diferença de vida, né? Então, tanto que eu falo que uma criança aceita Jesus, você ganhou a vida inteira dela. É verdade. Então, quando você salva uma criança, você permite ali a vida toda dela vivida por Jesus. E a influência que ela tem nas mãos do Senhor são muitos anos. Então, o diabo tem interesse que isso não aconteça, que as crianças não aceitem Jesus, não sobrevivam, não tenham oportunidade de viver a vida de Deus, né? Porque eu creio que Deus dá a vida, né? Não tem ninguém que nasce por um acaso. E muitas coisas que a gente sofre no mundo é consequência do próprio pecado, das próprias escolhas. E as crianças que nascem chegam nesse mundo podre e sofrem essas consequências que não são delas. Isso. Tá? Então, nosso trabalho é observar a criança que é pequenininha, que está chegando no mundo do jeito que está, e ajudá-la a viver, né, de uma forma digna nesse mundo, que é a vida de Deus para a vida dela. Se a gente pudesse ser essa pessoa, esse braço, né, a gente está vivendo a vontade de Deus. Às vezes você está aqui, você fala, não sei o que Deus tem para minha vida, qual o plano para minha vida, isso aqui. Seja bênção na vida de alguém, seja bênção na vida de uma criança, faça alguma coisa por alguém, né? Nós estamos falando aqui do Níger, mas às vezes tem uma pessoa do seu lado aí dormindo na rua, na sua casa. Não vamos ser insensíveis. Você falou sobre o maior problema, né, o maior pecado, acho que você falou essa palavra, ser o egoísmo. Eu acredito que esse é o problema do nosso século, porque todas as outras coisas vêm por causa do egoísmo, que está ligado à nossa... O egoísmo está ligado com o egocentrismo, né? Porque o egoísmo tem a ver com você procurar o seu interesses e não ver o outro. Jesus o tempo inteiro o quê? Ajuda o outro, ame o próximo como a ti mesmo, porque Jesus sabia que a gente sabe amar a nós mesmos, né? Então, depois ele melhorou, falou assim, não, amo como você mesmo, não, amo como eu amei você, eu dei minha vida por você. Então, não é um amor pequeno, esse amor a gente sozinho não consegue. É o Espírito Santo que vem e traz, né, essa forma de amar que vai além daquilo que a gente consegue fisicamente. Amar meu filho aqui, amar meu marido, amar minha família, meus irmãos, é fácil, né? Porque é sangue do nosso sangue, tá perto, amar um amigo que faz o bem para você. Agora, amar aquele outro que você não conhece, que você vê passando por uma necessidade e se compadecer daquilo, sabe? Você falar assim, isso tá errado, isso não pode acontecer. Isso é uma coisa que o Espírito Santo
Deus faz, né? Empatia de sentir, falar, não, o que eu posso fazer para mudar aquilo, né? O que a minha mão pode alcançar, né? De qual maneira eu posso tocar e tentar mudar essa realidade que está diante dos meus olhos? Porque se está diante de você, você não pode passar despercebido, né? No Bom Samaritano, a gente vê a passagem que duas pessoas passaram e não fizeram nada. Olharam, o cara ali, né, todo ferido, caído, e não fizeram nada. Mas um terceiro, ele se importou, limpou as feridas, levou para uma hospedaria ali, cuidou. E Deus falava ali, né, nas passagens, vai e faça o mesmo. Então a gente precisa se importar, né? Com certeza. Então, o nosso objetivo aqui hoje é te trazer uma alegria de poder ser voz para quem, né? Essa parte que você me falou que as crianças não choram porque não tem lágrima, não tem, às vezes, a força de chorar. E talvez você não entenda isso fisicamente, mas você já pode ter passado por situação assim na vida que você não sabe nem o que fazer, nem o que falar, nem o que orar, né? Não sabe chorar, não sabe estar... Não tem reação? Viver assim, como adulto, é difícil. Imagina uma criança que não sabe nem o que é a vida. Passar por isso sem entender, né? Por que tá passando isso, ou quem vai cuidar de mim. Acho que ela não sabe nem o que pensar. Por isso que nós temos o Senhor e podemos agradecer a Deus por fazer essas coisas, sabe? De fazer conexões. Amém. Como essa nossa aqui. Amém. Como a sua que está assistindo aqui, você não entrou nessa live por um acaso. Às vezes você está aí sofrendo com depressão, como a Jéssica falou, tentou tirar a própria vida várias vezes. O diabo não tinha interesse que ela ficasse viva, porque olha tantas crianças que ela está salvando, para a glória de Deus, sabe? Então, se você está aqui, você sofre com problemas de depressão, ansiedade, já tentou suicídio, né? Passa isso na sua vida, não entende a razão da sua vida, não sabe por que você está aqui, não tem propósito. Hoje é uma forma de você começar a fazer algo diferente, né? Ajuda o outro. Quando você ajudar o outro, quando você começar a servir o outro, você vai ser muito mais feliz. Não é curado também, né? Curado, vai começar a sua cura. Não é buscando a sua cura que você vai ser curado. É quando você começar a abençoar outro e ver uma criança não morrer porque você fez alguma coisa, sabe? Não é ficar olhando o mundo, pô, esse mundo não vale a pena viver, não vai mesmo. O mundo jaz numa liga, ele não vai melhorar. É você que é o sal da terra e a luz do mundo. O diabo quer roubar isso de você. Ele não quer que você saiba que você é sal da terra, que você é luz do mundo, que você tem algo. Ele quer que você ache que você não presta, que você não tem nada. Porque você não vai fazer nada, entende? Então, muda seu pensamento, deixa o Senhor abrir os seus olhos para que você ajude outro e assim você seja abençoado, sabe? Então, olha, hoje você tem aqui uma oportunidade de conhecer a Love Heals, de conhecer a Jéssica, pode chamar ela, conversar com ela também, ver como você pode ajudar. Né? Fale aqui com 3 palavrinhas. Natal não é só Jesus nasceu, não foi só agora, não. Jesus está vivo. Isso aí. Né? Ele ressuscitou dentre os mortos, não foi só por causa do Natal, não. Foi para a vida eterna. Então, nós temos uma vida para ser vivida com Jesus. Então, é Natal todo dia. Então, hoje, no mês de dezembro, é apenas uma oportunidade que nós temos de relembrar isso, né? Como a ceia. A gente tem que fazer aquele momento da ceia toda a refeição. A gente faz, às vezes, na igreja uma vez no mês para, né, lembrar e fazer daquilo memorável. Mas é para ser todo dia em casa, quando você comer, você agradecer o pão, entende? E agradecer. Então, hoje você está vendo aqui que tem um lugar que não tem nem como fazer esse pão, não tem o pão ali. Minha intenção com essa live é trazer para você uma esperança. Amém. De ser esperança para o outro, sabe? E de trazer alegria, de trazer ali um brilhinho assim, né? Um incômodo na sua mente que vai descer para o seu coração e pedir Deus para falar para você, Senhor, como que eu posso fazer parte disso? Então chegou a hora de ajudar. 3 palavrinhas ajuda daqui, você ajuda daí, tá bom? E aí você pode ver o nosso último post, aqui os nossos Reels, e vai ter tudo ali da Love Heals. Você pode entrar no site deles. Eu coloquei aqui para vocês. Não doem em qualquer outro lugar, senão aqui dentro, né, do 3 palavrinhas, nas informações que a gente está passando, que vai te levar para Love Heals. Né? Se mandar uma outra informação aí, não tem nada a ver. É só no site da Love Heals, que tudo que a gente colocar vai te encaminhar para lá, tá bom? Para o Instagram, tá bom? Então sigam eles, acompanhem. Não fiquem só chorando com o que você vê lá, mas seja
alguém que vai fazer algo a respeito, né? Não só chorar da vida de ninguém. Então, você precisa fazer algo a respeito. Estamos aqui para poder te auxiliar, a te conectar a Love Hills, tá bom? Obrigada Amém. por esse tempo. Olha, foi maravilhoso, né? A gente podia ficar a noite toda aqui conversando, porque é tanta coisa para compartilhar, né? Mas quero te agradecer de todo o coração por ter ouvido aí o grito das nossas crianças, né? Por ser resposta e ter esse coração com esse ministério maravilhoso, de entender a necessidade, né? De proteger as nossas crianças, de guardar essa primeira infância, de trazer sabedoria também para esses pais, porque é isso que a música traz, é sabedoria para que eles também, né, tenham instrumento ali com as crianças e entenderem toda a importância de cuidar delas. Então, que Deus continue abençoando vocês, que Deus continue dando graça e favor diante dos homens e levando esse ministério cada vez mais longe, em nome de Jesus. Viu? Você é uma inspiração mesmo e que poder compartilhar disso tudo com você, fico muito feliz mesmo, é uma honra para nós, viu? Estar aqui com você hoje e que Deus abençoe. E que Deus abençoe todo mundo aí que passou por aí. Obrigada, gente, por ceder o tempo de vocês também, né, para ouvir as nossas histórias aqui, ó. Um beijo muito grande, viu? Eu tenho aqui com você, estou aqui no meu coração, só lendo um Salmo 121. Amém, claro. E orar por você, tá bom? Amém. Elevo os meus olhos para o monte, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o meu pé, aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda Israel. O Senhor te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua mão à tua direita. De dia não te ferirá o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua vida, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. O Senhor vai te guardar lá durante esse tempo, o Senhor vai te livrar. Essa palavra veio ao meu coração quando eu estava conversando, porque fala, eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o Senhor. Você está lá no alto do monte, né? Amém. Fala sobre o Senhor, mas o Senhor te colocou ali para que as pessoas encontrem em você esse socorro que está no Senhor Jesus, mas está em você através dele, né? Então, que o Senhor te fortaleça, te abençoe lá, fortaleça os seus pés ali firmes sobre a rocha, que ele te dê uma saúde emocional, né? Para poder viver o que você vive, né? E não só não ser abalada, mas se for abalada, não cair, mas que permaneça em pé, né? Que eu tenho certeza que o que você tem feito lá é muito além das suas próprias forças, né? Mas eu sei que o Senhor tem fortalecido você e que vai continuar usando as suas mãos para a glória dele, para a salvação de muitas crianças na vida física, mas melhor ainda, na vida eterna, né? Eles são tudo, viu? Amém. Deus te Amém. abençoe muito lá nessa terra, tá? Beijo grande. Amém. Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por esse tempo que é maravilhoso, pelo tempo que o Senhor nos dá de poder viver aqui nessa terra, tendo a sua voz, as suas mãos para abençoar, Pai. Nosso maior desejo, Pai, é viver a tua vontade, cumprir o teu querer nessa terra, Pai. É o nosso maior desejo, é agradar o teu coração e ser bênção na vida das pessoas que o Senhor traz até nós. Deus, que o Senhor abençoe a Jéssica, que o Senhor abençoe a Love Hills, que o Senhor abençoe cada projeto da Love Hills. Levanta pessoas, Pai, cada dia, para poder ser bênção também, semear na vida dela. Que o Senhor levante anjos do Senhor naquele lugar, Pai, para sustentar os braços dela, Jesus, para sustentar o seu coração, para que ela não desista, mas para que ela persista para a sua glória, Jesus, e para a bênção de tantas famílias e crianças que o Senhor tem levado até ela. Ela tem sido um lugar de socorro, um oásis no meio do deserto mesmo, e que ela realmente, as pessoas que correrem para lá possam encontrar ali uma fonte de água viva, Pai. Muito, muito mais importante do que qualquer alimento físico, a fonte de água viva que jorra dali. Porque o Senhor está ali, está presente. Abençoe a vida dela, do seu marido, das crianças que moram com ela, das crianças que ela cuida no hospital. E derrame sobre ela, Pai, uma unção nova de cura, Pai. As crianças que ela colocar a sua mão, Jesus, possam ser curadas pelo poder do nome de Jesus. Mais que qualquer medicamento, leite, que sejam milagres mesmo, Pai. Sinais e maravilhas feitos
através da mão dela. Dê ousadia e que a partir de agora a oração dela seja mais poderosa e diferente, porque ela sabe que o Senhor está derramando algo novo sobre ela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo bem? Amém. Deus te abençoe. Beijo. Deus Fala em breve. abençoe. Tchau, gente. Tchau, Deus abençoe. pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau.